Quando uma pessoa chega ao ponto de tanta tristeza que esquece como sorrir, que tipo de experiência é essa? Um homem acreditava nunca ter amado verdadeiramente sua esposa, até o dia em que a perdeu em um acidente de carro. O sogro foi o primeiro a lhe dar a terrível notícia. Mas, diante dela, seu rosto permaneceu impassível, sem a menor sombra de dor. Calmamente, ele limpou o sangue que havia respingado em seus sapatos, olhou fixamente para a maca onde a esposa estava e, em seguida, como se nada tivesse acontecido, comprou um doce na máquina de vendas. Só que o doce ficou preso, não caiu. Ele permaneceu ali, olhando para dentro da máquina, perdido, como se sua mente estivesse vazia. Depois de alguns segundos, anotou devagar o número do atendimento ao cliente para reclamar. No dia do funeral, o ambiente era carregado de música fúnebre. Parentes e amigos choravam compulsivamente. Porém, para ele, tudo aquilo parecia exagerado e teatral. Ele não sentia absolutamente nada dentro de si. Tentava, de todas as formas, se inserir naquele clima de luto, buscava compreender a dor de perder alguém amado, mas não conseguia. Nem uma lágrima. Até a música triste, que para todos trazia emoção, soava para ele apenas como barulho irritante. Chegou a se olhar no espelho, tentando forçar algumas lágrimas, mas seus olhos secos não respondiam. Um garotinho o viu e riu da cena absurda. Foi nesse instante que Davis percebeu. Talvez nunca tivesse amado sua esposa de verdade. Para ele, aquele funeral não passava de uma encenação entediante. E no meio de tanta confusão, seus pensamentos voltaram, curiosamente, para a máquina de doces do hospital. Então, decidiu escrever uma carta à empresa responsável. Estou escrevendo por causa de uma experiência ruim de compra. Trata-se da máquina número 65, no saguão do hospital. Coloquei $5 e o doce não caiu. Não estou dizendo isso porque minha esposa faleceu há apenas algumas horas. Não busco compaixão. Apenas quero relatar o problema para que seja resolvido. O que seria uma simples reclamação acabou se tornando uma longa carta, cheia de detalhes banais. Entre explicações sobre a máquina, Davis começava a falar de memórias com sua esposa, desde quando se conheceram até o casamento. Memórias que, em tese, não tinham nada a ver com a queixa, mas que transbordavam em cada linha. No dia seguinte ao funeral, Davis foi trabalhar normalmente. Os colegas o olhavam com estranheza. Ele deveria estar de luto, deveria descansar. Mas não, pelo contrário, estava mais ativo do que nunca. Só quando sua secretária entrou para sugerir descanso é que ele pareceu confuso. Não entendia por que todos insistiam tanto nisso. Para ele, não havia nada que justificasse tanto sofrimento. Enquanto o sogro chorava diante dele e o próprio pai tentava consolá-lo com palavras de afeto, Davis via tudo como uma peça de teatro absurda. Ele simplesmente não conseguia compreender por que todos estavam tão devastados. Aos poucos, começaram a surgir situações estranhas. Conversando com colegas, mudava o assunto sem perceber, sempre voltando à esposa falecida. Certa vez, no trem, em meio a uma conversa banal, ele desabafou. Não sei como dizer isso. Ela morreu, mas eu não sinto tristeza. Não consigo ouvir sua voz, não sinto nada. O colega questionou. O que você sente então? Essas palavras mexeram profundamente com ele. De repente, puxou a alavanca de emergência, parando o trem. A polícia foi chamada. Ele, confuso, deu respostas desconexas. Foi só quando mencionaram que ele tinha perdido a esposa que o caso foi relevado. Entenderam que seu comportamento era apenas fruto de dor reprimida. Liberaram-no com uma advertência, já que ninguém se feriu. De volta para casa, sozinho, ele via objetos da esposa como meros incômodos. O concha do mar que ela amava lhe parecia insignificante. A nota pedindo que ele consertasse a geladeira, deixada dias antes, foi ignorada. Porém, dessa estranha apatia nasceu uma percepção diferente. Começou a reparar em detalhes que antes não notava. Fios de cabelo presos na escova, esquilos brincando no jardim, uma árvore caída na rua. Tudo isso, de repente, parecia fascinante. Movido por essa nova sensação, decidiu consertar a geladeira. Mas não sabia como. Em vez de reparar, destruiu o eletrodoméstico. O caos no chão, ao invés de lhe trazer frustração, trouxe alívio. Ele havia descoberto o prazer da destruição. Assim, desmontou o computador do escritório, quebrou a cafeteira da esposa, arrancou portas, mas nada parecia suficiente.
até que foi a uma obra em demolição, implorou para trabalhar ali e até ofereceu dinheiro para ser aceito. Recebeu uma marreta pesada. Cada golpe era como um grito libertado de dentro dele. Sentia-se vivo. Em um desses dias, um prego atravessou seu pé. Ele sentiu dor, mas parecia ter se sentido ainda mais vivo com aquele acontecimento. Seu corpo parecia anestesiado, sua mente mergulhada em alucinações. Via a esposa no espelho, lembrava-se do mar onde haviam se conhecido. Achava que havia algo de errado com seu cérebro, mas os exames mostraram. Era apenas exaustão. Então, um som inesperado mudou algo dentro dele. A bateria que um garoto vizinho tocava. A batida simples despertou nele uma vontade de dançar. Descobriu na música um tipo de vida que havia perdido. Passou a dançar em estações de metrô, nas ruas movimentadas, em qualquer lugar. As pessoas o olhavam como louco, mas ele não se importava. Porém, a música também perdeu o efeito com o tempo. Então, voltou à destruição. A mansão que compartilhava com a esposa se tornou seu alvo. Derrubou paredes, quebrou móveis, até que encontrou papéis escondidos. Relatórios médicos sobre um aborto que a esposa havia feito, algo sobre o qual ela nunca havia comentado. Confuso, procurou os sogros. A sogra lhe disse que o filho não era dele, que a filha amava outro homem. Na verdade, era uma mentira para poupá-lo, mas ele acreditou. Foi ao túmulo da esposa para se despedir. Lá, viu um homem que também deixava flores. Convencido de que era o amante da esposa, ele o confrontou. Mas o homem, com lágrimas nos olhos, revelou a verdade. Ele era o motorista do outro carro, o culpado pelo acidente. Estava devastado de culpa. Naquele instante, Davis compreendeu. Seu ódio se dissolveu, substituído por compaixão. Ambos eram prisioneiros de uma tragédia irreversível. De volta ao carro, encontrou uma nota esquecida da esposa. Se o dia estiver nublado, talvez você não me veja, mas se o sol brilhar, você vai se lembrar de mim. Essas palavras finalmente quebraram sua armadura. Vieram as lembranças esquecidas, pequenos bilhetes espalhados pela casa, risadas compartilhadas, discussões bobas, reconciliações ternas. Tudo o que parecia apagado voltou como uma tempestade. Ele riu, chorou e, pela primeira vez, sentiu o peso real da perda. O que mais nos dilacera não é o momento da morte em si, mas os detalhes cotidianos. A garrafa de leite meio cheia na geladeira, a planta que ninguém mais rega, o cobertor que já não cobre o corpo amado. São essas pequenas coisas que doem o coração. E quando a tempestade do luto parece cessar, é justamente nesses detalhes que a dor retorna, de forma silenciosa e devastadora. É um sofrimento que não encontra palavras nem saída. É como uma escuridão densa que preenche cada espaço da alma. No fim, Davis percebeu. A demora em sentir a perda não era falta do amor. Foi apenas o seu jeito individual de entender o luto. Cada pessoa sente de uma forma diferente, em um momento diferente. Para ele, verdadeiro sofrimento não foi aquele que explode em lágrimas imediatas, mas sim o que demora a vir, infiltrando-se em cada memória, em cada gesto, até que o fez compreender que a ausência de quem amamos é uma chuva sem fim. Não uma tempestade passageira, mas uma umidade eterna que se espalha, lembrando-nos a cada instante da solidão que ficou.